Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, 25 de maio, iniciando mais uma semana de atividades. E vocês estão observando que eu estou em um ambiente diferente. Isso mesmo, estou na nossa sala de aula. Olha só a nossa sala de aula, hein? Isso, para vocês lembrar um pouquinho da nossa sala, tá? Que logo estaremos de volta, tá bom? Então, ó, beijo para vocês, tá? Para os meninos e as meninas do terceiro ano. Espero que vocês estejam bem e prontos para mais uma semana de atividades, tá bom? Então, eu vou mandar um beijo para o Breno Felipe, que me pediu para que eu mandasse um beijo para ele. Então, Breno Felipe, mas vou mandar um beijo para todo mundo também, tá certo? Bem, hoje nós vamos iniciar o nosso módulo 2, o nosso livrinho módulo 2. Pegue o nosso livrinho para iniciarmos nossas atividades. E para começar a nossa aula hoje de língua portuguesa, o nosso capítulo 4, tá? Que é a arte da convivência. Vamos falar um pouquinho sobre convivência. Vocês já pararam para perceber que convive todos os dias com vários grupos sociais? Além da escola, né? Que outros grupos sociais você participa? Acertou, quem falou a família. Nós temos a turminha da natação, a turma do futebol, os vizinhos do bairro, do condomínio. Então, nós participamos de vários grupos sociais, porque ninguém vive sozinho, não é verdade? Muito bem, só que para conviver, né, com essas pessoas, para conviver com esses grupos, é preciso termos alguns cuidados, tá bom? Que cuidados seriam esses? Então, que cuidados seriam esses? Que regras seriam essas, tá? Então, a gente precisa seguir algumas regras, tá? Para que a gente possa viver bem com essas pessoas que estamos constantemente tendo esse contato. Porque senão não teria uma harmonia, não é verdade? Certo? Outra pergunta. Você já ouviu dizer que o direito de um termina quando começa o do outro? E o que isso significa? Vocês já pararam para pensar que o meu direito termina quando começa o seu? Alguém já ouviu alguém falar isso? Pois bem, gente, respeitar o outro, ou seja, não se pode fazer apenas o que quer, né? O que se quer, não pode, tá? É preciso que nossas ações não causem nenhum tipo de prejuízo ao outro. Então, vamos observar essas cenas que eu trouxe para vocês, tá? E vocês vão me dizer o que pode, não pode, é correto, é melhor não, tá bom? Aqui a primeira cena. Olha só aqui essa primeira cena. O que esse garoto está fazendo? Hein? Ele pegou, não é, o saquinho que a meninazinha estava segurando, tomou da mão dela. Tá? Será que isso pode? Não. Isso é correto? Não. Né? Aqui, ó, o outro coleguinha empurrou o outro. Olha só. Será que eu posso estar empurrando o meu colega? Não, não posso. Né? Aqui, ó, o outro coleguinha está ensinando a outra a tarefinha. Será que isso eu posso? Posso, isso é correto, tá? E aqui temos, esse coleguinha está gritando com esse outro. Olha só, gritando. Será que isso pode? Eu posso fazer isso com as pessoas? Não, tá? E aqui, ó, os dois estão aqui, ó, em cima da mesa. Será que eu posso fazer isso em cima da mesa da escola?
Não. E aqui a coleguinha pegou, rasgou aqui, ó, rasgando as folhas dos cadernos aqui, ó, do colega. Será que isso eu posso? Não. Então, gente, vocês estão observando que para ter uma boa convivência com as pessoas, é preciso a gente ter um senso, tá? É preciso a gente seguir regras. Então, em todos os lugares existem regras de convivência e que a gente deve respeitar para que haja uma harmonia. Então, essas atitudes aqui, a maioria delas a gente não pode cometer na escola e nem em lugar nenhum, certo? Tudo bem? Então, olha só, agora eu trouxe mais imagens para vocês observarem. Olha só aqui eu tenho um grupo de crianças brincando, ó, tendo uma harmonia, tá? Por quê? Porque a gente pertence a vários grupos sociais e devemos respeitar essas regras de convivência. Olha só aqui, ó, eles brincando. Temos esse outro aqui, ó, a nossa família, todo mundo aqui reunido, ó, almoçando, tá? Então, aqui também é um grupo social que nós fazemos partes, né? E devemos seguir as regras de convivência. Outra aqui, ó, olha só aqui, ó, no parquinho, aqui na escola, né? Ó, vocês estão vendo aqui, ó, né? Então, aqui também, mais um grupo que nós fazemos parte, tá? E devemos respeitar. Tá certo? Então, vocês viram que a arte de conviver, ela não é tão fácil. Ela não é tão fácil, mas que é possível sim, tá certo? E por falar em convivência, vamos falar sobre um tema um tema que nós já conversamos na sala de aula no início do ano, e que tem tudo a ver com a convivência, que é o bullying, tá? Então, eu trouxe aqui um folder para mostrar para vocês, tá? E nesse folder nós temos aqui, ó, bullying. Isso não é brincadeira, tá? Então, esse é um material publicitário distribuído à população para divulgar uma ideia, tá? O folder. Folder é esse materialzinho aqui, ó, tá? Certo? Ó, que é um folder, certo? Então, aqui, o título a ideia desse folder qual é? Bullying, tá? Que tem tudo a ver com a convivência. Aqui ele fala o quê? Que bullying são atitudes agressivas, intencionais e repetitivas, adotadas na escola por um aluno ou um grupo, contra um ou mais colegas, causando angústia e sofrimento. Então, às vezes, dependendo da convivência, pode se transformar o quê? Em um bullying, tá? Então, quando você não respeita o colega, não convive bem com o colega, isso pode virar o quê? Um bullying, tá? Então, essas atitudes repetitivas, intencionais, que machucam o colega, isso é correto? Não é correto. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não fazer isso com coleguinha nenhum, nem na escola, nem no bairro, nem o coleguinha da igreja, nem na própria família, né? Algum primo. Não pode fazer isso. Então, olha só. Aqui, para chamar atenção para esse tema tão atual, tão importante a gente conversar sobre isso, tá? Ele destacou a palavra bullying, né, com letras maiores, e aqui em cima ele colocou, olha só aqui, ó, desenhos, tá? Esse quadro onde tem esses desenhos aqui. E o que esses desenhos estão representando? Tá? Então, o que esses desenhos estão representando? Aqui ele colocou imagens de animais, como vocês podem observar, imagens de objetos. Por quê? Porque às vezes você chama o coleguinha com palavras grosseiras,
não é? Olha só aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma baleia, aqui eu tenho um porquinho, aqui eu tenho óculos, tá? Então, a partir dessas imagens, vocês têm uma ideia de que palavras grosseiras as pessoas usam para tratar os outros, tá? Então, ele colocou justamente aqui essas imagens, e colocou um X bem grande vermelho, tá? Um X bem grande para dizer que não, que isso não pode acontecer, tá? Que isso não pode acontecer, tá bom? E explorando mais esse Foden, tá? Falando sobre bullying, tá? A ideia presente no texto, tá? É bem interessante, por quê? Porque aqui ele vai falar o que é o bullying, ele vai falar como acontece o bullying, ele vai falar sobre vítimas, agressões, testemunhas, consequências para a vítima de bullying. Então, Foden bem explicativo, onde ele vai falar sobre esse assunto, já que estamos falando de convivência, tá? E aqui atrás também ele vai dar algumas orientações, tá? As crianças e os adolescentes, a família e os responsáveis, né? A unidade escolar. Então, esse Foden tem tudo a ver com o nosso tema, que é a convivência. No livro de vocês, de português, vocês também vão encontrar um Foden, tá? Vamos pegar o livro para ver direitinho? Olha só aqui, ó, o Foden, a capa, né, do Foden. Aí vocês estão vendo aqui, ó, bullying. Isso não é brincadeira, aqui tem várias crianças, cada um ele colocou de uma cor para mostrar as diferenças, né? Que nós devemos respeitar as diferenças. Aqui está, né, o órgão que foi responsável por esse material, tá bom? Na página seguinte, vocês vão encontrar o restante, as orientações desse Foden, tá bom? Então, em casa, vocês vão fazer a atividade referente a esse Foden, tá? Vocês vão fazer a atividade da página 4, 3, 4 e da página 5, tá bom? Onde vai falar sobre o bullying, tá certo? Então, na próxima aula a gente corrige o exercício, tá bom? Então, ó, beijo pra vocês, espero que vocês estejam bem, continuem assistindo as videoaulas e mandem pra tia também as fotos, as imagens, tá bom? Então, beijo, até a próxima!